Começando mais uma videoaula, aula inaugural, referente ao concurso do INSS. Eu iria abordar questões e até mesmo as matérias, os conceitos específicos relacionados ao concurso previsto do INSS, baseado no edital de 2016. No edital de 2016, a banca escolhida foi a CESP. Neste ano ainda não foi definido. No entanto, seguindo a mesma ideologia, vamos começar os estudos conforme o último edital. Vou abordar referente às noções de informática. No último edital caiu conceitos de internet e intranet, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos, procedimentos de informática, conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas, apresentações, utilizando-se a suíte de escritório LibreOffice, conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10, noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico, noções básicas de segurança, proteção, vírus, worms e derivados. A banca CESP ela tem a característica de ser uma banca muito difícil, porque ela é uma banca que exige bastante conhecimento do edital, bastante conhecimento das matérias, e ela tem o estilo de questão para escolhermos certo ou errado. Hoje eu iria abordar o primeiro conteúdo, que é referente a conceitos de internet e intranet. Então, o que seria abordado na aula inaugural de hoje? O que seria a internet e o que seria a intranet. Então, podemos definir como internet a rede mundial de computadores. Então, todo computador, todo host, é também conhecido, que acessamos na internet, ela é conhecida como a rede mundial de computadores. A intranet, ela tem a característica de ser uma rede com acesso restrito, uma rede de acesso privado. Por exemplo, quando acessamos o banco, estamos acessando, vamos falar que o sítio ou site, quando acessamos um site de banco, por exemplo, teste.com.br, é um site de banco, e dentro desse site de banco, quando acessamos a primeira página inicial, falando sobre a história do banco, falando sobre o que o banco oferece, estamos acessando a internet. No entanto, quando tem a opção acessar a minha conta ou digite o número da conta, estamos acessando a intranet do banco. Então, podemos ter esse ambiente misto. Uma intranet pode ser internet? Dependendo do contexto, sim, dependendo do contexto, não. Então, depende da situação. Por exemplo, um site de alguma prefeitura, a prefeitura disponibilizar o acesso ao IPTU. Então, é necessário uma credencial, é necessário um código ou número da residência para tirarmos a segunda via. Então, a intranet, em resumo, ela é a rede mundial de computadores. Todo site que a gente acessa na internet, estamos acessando a rede mundial de computadores. Cada site acessamos pela uma URL, também conhecido como domínio. E também, para acessarmos o site, é necessário o servidor DNS. Então, temos acesso ao DNS, que é o responsável pela tradução de nome, o número para o nome. E na intranet também temos o mesmo conceito. Então, vamos lá, começando a aula. Aqui eu dei um exemplo de internet e vou explicar parte por parte. Aqui, a internet ela é conhecida como nuvem. Então, o desenho dela temos representando a nuvem. Então, aqui temos três letras, ASP, B e ASP, A. ASP são conhecidos como provedores de acesso. Então, para acessarmos uma internet, precisamos de um provedor, precisamos de uma internet residencial ou uma internet corporativa. Então, precisamos de um ASP. Então, precisamos de um provedor de acesso à internet. E aqui, nesse círculo aqui, temos também o conceito da intranet. Então, quando temos, eu vou abordar o ambiente corporativo, que podemos entrar mais em detalhes. Quando temos uma empresa, a primeira coisa que temos são os hosts. Então, todos os usuários, aqui tem os usuários finais, computadores, impressoras, são conhecidos como os hosts.
Aqui temos um servidor, um servidor web de filtro. Aqui temos o firewall. A finalidade do firewall, ele é o sistema, ou ele é o roteador responsável para filtrar portas, filtrar protocolos. Aqui temos o switch, que quando utilizamos um computador nas redes Ethernet, quando ligamos o cabo de rede de par trançado no switch, temos comunicação com outras máquinas. Essa é a finalidade do switch. Existe o hub também. O switch, na verdade, é um hub de forma inteligente. Abordando toda essa estrutura do desenho aqui, temos os usuários finais, que seriam os hosts. Temos aqui o servidor web, que ele está na intranet. Então, é o seguinte, se a empresa disponibiliza uma intranet na empresa, os hosts celulares, computadores, conseguirão acessar sem necessidade de passar pelo provedor de acesso. Aqui temos acesso à porta LAN, que é a Local Area Network. Então, a rede local de computadores, ela passa pela LAN. E quando temos acesso à internet, utilizamos a WAN. Se observarmos aqui, temos duas WANs, a WAN 1 e a WAN 2. E aqui temos toda a rede local de computadores, Local Area Network. Então temos duas WANs, que são dois provedores de acesso à internet. Quando estamos pela WAN 1, passamos pelo firewall, como se fosse um filtro. Por exemplo, as máquinas não poderão ter acesso a um site ou a um protocolo específico. Por exemplo, as máquinas não poderão acessar o protocolo 443. Protocolo 443 é o protocolo HTTPS. Com essa configuração, um exemplo clássico, sites bancários utilizam esse protocolo, que é um protocolo seguro, é o HTTP seguro. Então, se fizermos uma regra de firewall bloqueando o protocolo 443, falo em quesito de Linux, por exemplo, iptables, as máquinas não acessarão nenhum site banco ou nenhum site que utiliza o protocolo HTTPS. Então aqui, quando falamos do conceito de internet, quando temos um site, por exemplo, teste.com.br, é necessário um ISP para acessarmos a internet. Então a nuvem representando a internet, então qualquer site que devemos acessar, eles estão presentes aqui. Uma intranet pode estar na internet? Claro que sim. Então, quando a empresa opta por utilizar um recurso, por exemplo, a sua intranet em algum data center, por exemplo, a empresa relacionada a custos, ela não quer hospedar sua intranet devido ela não possuir estrutura necessária, sua rede ela não tem capacidade para suportar o hardware nem o volume de informação de dados que você precisa. Por exemplo, instituições bancárias, elas têm um volume de dados muito grande. Então, é necessário uma internet muito rápida, uma estrutura de backbone muito grande. Então, aqui temos uma estrutura de rede que é necessário utilizar ela nas nuvens. Se a empresa não possui uma sala muito grande, conhecida também como data center, então temos esse problema, temos esse gargalo, que poderá ocorrer alguma lentidão. Então, resumindo o conceito de intranet, todo site que está presente na intranet, qualquer serviço cloud, qualquer serviço que é hospedado na internet, se é necessário o acesso utilizando algum provedor, ela pode se enquadrar na internet. Se a intranet ela roda na rede local de computadores e não é necessário acesso à internet, seguindo o conceito das credenciais, temos uma intranet e é necessário uma credencial de acesso, então esse computador está presente na intranet. Então vamos lá, continuando a aula de noções básicas de internet e intranet. Outro conceito importante, então falamos um pouco sobre intranet, um pouco sobre internet. E um conceito importante que as bancas gostam de cobrar é referente à topologia de rede. Vamos dizer que, no grosso modo, a topologia de rede seria o desenho da rede. Então, antigamente existiam vários modelos de rede e vários materiais que hoje são diferentes.
Então, aqui temos o modelo. Se observarmos aqui um círculo, esse modelo, essa topologia de rede, esse desenho, ela é do tipo anel. Então daqui temos uma rede do tipo barramento, e aqui é a rede mais famosa, que ela é conhecida como a topologia estrela. Então quando temos uma rede assim, são vários computadores ligados no switch, e aqui no desenho em geral temos uma rede híbrida. Então temos várias topologias de rede que antigamente era utilizada, mas depois que foram substituídas pela rede Ethernet, elas ficaram obsoletas. Então é importante sabermos o que seriam as topologias, porque se a banca cobrar algum conceito de topologia ou se ela apresentar algum desenho, a gente não vai ficar com dúvida. Então vamos lá, avançando. Outro conceito importante no conceito tanto da intranet, tanto da internet, para acessarmos a internet, ou até mesmo a intranet, a gente precisa de um endereço. Então, vamos falar sobre o Windows. Toda máquina Windows a gente observa que ela está com IP automático, ou ela está com IP fixo. Então, quando temos o IP, a máscara de subrede, DNS, gateway padrão, DNS primário, DNS secundário, estamos falando do protocolo TCP/IP. Então aqui temos o modelo OSI, que é um modelo de referência. O modelo OSI foi desenvolvido e o modelo TCP/IP ele é baseado no modelo OSI. Na verdade, eles diminuíram o modelo TCP/IP. No entanto, o modelo referencial é o modelo OSI. Então começamos de baixo para cima. Temos aqui a camada de rede, a camada de dados, a camada de network, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a de aplicação. Se observarmos aqui, no modelo TCP/IP, que hoje ele é aplicado, então vamos falar muito a respeito de camadas de aplicação. Então toda aplicação, todo programa, ele roda na camada 7, no modelo referencial OSI, ou senão ele roda na camada de aplicação aqui, no modelo de referencial TCP/IP, que ele pegou essas três camadas aqui de aplicação, de apresentação e de sessão e transformou só em uma. Então, esse conceito, aplicação, ele é muito utilizado. Quando fazemos redirecionamento de uma porta, quando liberamos algum serviço no servidor ou instalamos alguma coisa, a gente está falando da camada de aplicação. A camada de transporte fala só em relação a se o protocolo é confiável ou se ele não é confiável. Por exemplo, na camada de aplicação temos o DNS. Vários protocolos utilizam apenas só o protocolo TCP/IP, somente o protocolo TCP. No protocolo DNS, ele utiliza o protocolo TCP e utiliza o protocolo UDP. Por exemplo, quando estamos falando de resolução de nomes, DNS, o protocolo DNS, quando acessamos um site, por exemplo, www.teste.com.br, essa busca, essa consulta, ele utiliza os protocolos UDP, porque ele não é um protocolo confiável, não é necessário a integridade do pacote, a integridade do datagrama, para acessarmos o site. Se o site estiver disponível, ok. Se não estiver disponível, tudo bem. No entanto, o protocolo TCP, em relação ao protocolo da camada de aplicação DNS, ele já é mais importante. Por quê? Porque ele é o protocolo responsável pela transferência de zonas. Quando observamos nas máquinas, já observamos que temos DNS primário e temos o DNS secundário. Nesse protocolo TCP, ele é responsável pelo seguinte: em DNS temos três protocolos, três conceitos. Temos o DNS autoritativo, temos o DNS recursivo e temos o DNS reverso. Então, quando acessamos um site, teste.com.br, esse site está hospedado em um DNS autoritativo. O DNS recursivo ele é responsável para configurarmos o DNS reverso para o envio de e-mails. Quando um domínio envia um e-mail para o outro domínio, e essa checagem para saber se realmente o domínio partiu daquele local, ele pega o endereço IP mais o DNS reverso e ele verifica
se esse e-mail com esse IP ele é válido. E o DNS, temos o DNS autoritativo, que eu já falei, o DNS recursivo. O DNS recursivo ele é utilizado para resoluções locais. Por exemplo, a própria máquina pode ser o seu servidor DNS, o famoso localhost. Quando utilizamos 127.0.0.1, podemos utilizá-lo como DNS autoritativo. Então temos os 3 tipos de DNS. 127.0.0.1. Aqui temos um exemplo simples de internet e um exemplo de intranet, falando a respeito de corporação. Então aqui temos a intranet, temos a empresa, né, os servidores dentro da empresa. Então quando o cliente quer acessar alguma aplicação da internet, ele está na internet acessando os servidores da internet ou um provedor de acesso, o ISP, e ele quer acessar os dados referentes dentro da corporação. Se o site for, irei dar exemplo novamente referente à prefeitura. Se tem um site de uma prefeitura aqui, o site da prefeitura ele estará disponível para todos os usuários. Então qualquer usuário que tenha acesso à internet vai acessar o site da prefeitura e acessará o site, irá verificar várias coisas. No entanto, esse usuário ele é funcionário da prefeitura. Então ele quer acessar o seu contra-cheque do mês de junho, do ano de 2015 ou do ano de 2018. Para ele acessar esse contra-cheque é necessário ele acessar o local o qual está liberado e também seu usuário e sua senha referente à sua credencial de acesso para acessar essa intranet. Com esse acesso à intranet, ele irá ter acesso a todas as suas informações e com isso ele está acessando a intranet na internet. Então temos essa funcionalidade, dependendo da situação, conseguimos acessar somente dentro da empresa, dependendo da situação, conseguimos acessar externamente. Então a intranet, em resumo, é uma rede privada com credencial. Então vamos lá. As diferenças entre internet e intranet, ela referente à segurança. Na intranet temos mais segurança, por quê? Porque essas informações elas não estão liberadas para todos. Contra-cheque, carga horária, preenchimento de ponto eletrônico, acesso à conta bancária, são todas referentes à intranet. Acessamos algum local e para acessarmos essas informações privadas é necessário a credencial referente à intranet. Compartilhamento de dados. Esse compartilhamento de dados ele só é possível referente à credencial. Quando temos uma credencial de acesso, conseguimos compartilhar essas informações. Na internet temos a comunicação externa. Então, quando acessamos qualquer coisa, qualquer serviço externo, qualquer aplicação externa, quando enviamos um e-mail, então estamos utilizando a internet. Quando enviamos um e-mail apenas dentro da empresa, a empresa não tem um servidor de e-mail externo, ela roda o serviço de e-mail dentro da empresa, os e-mails não funcionam fora da empresa, então somente utilizando a comunicação interna. Outro exemplo prático que temos são softwares comunicadores internos. Hoje temos vários programas, por exemplo, temos o Skype, que podemos utilizá-lo como comunicação externa, também temos o Spark. O Spark ele pode ser usado como uma comunicação interna entre os funcionários, no entanto, ele também pode ser liberado externamente, mas apenas para o uso da intranet. E aqui temos uma questão, um exemplo, a primeira aula, então vamos lá. Conselho Regional de Química, 4ª Região, SP, CRQ SP 2018, cargo profissional de suporte técnico, área de informática, questão 111. Quanto aos conceitos relacionados à internet, à intranet e variantes, julguem os itens de 110 a 113. A internet é uma rede com acesso restrito, vamos marcando as palavras-chave, restrito, que é o acesso restrito.
Por exemplo, aos funcionários de uma empresa, ok, também está certo, e que utilizam recursos similares aos da internet para se comunicar dentro dos limites físicos dessa empresa. Correto. Então, temos aqui uma questão certa. Como eu disse no vídeo, a intranet ela é uma rede de acesso restrito. Aqui ele diz referente aos funcionários, no entanto, poderia ser clientes, se fosse um acesso a um site bancário, se fosse acesso a um site de uma faculdade, todos têm acesso ao site da faculdade. No entanto, quem tem acesso ao portal do aluno são só os alunos. Então, esse acesso restrito é referente à intranet. Acessamos a internet para acessarmos o portal e acessamos a intranet, que é referente ao portal do aluno. Acredito que seja um exemplo claro. Então, pessoal, essa é a primeira aula. Eu tentarei gravar mais vídeos. E curtam o canal e compartilhem. Obrigado.